gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e de alegria. Hoje, uma terça-feira, como sempre, muito calor na cidade, né? Com a meteorologia prevendo chuvas. Chuvas para Belo Horizonte e para grande parte do estado de Minas, inclusive ainda para o norte de Minas, o nordeste, que é o Vale de Jequitinhonha, mais o sul da Bahia, né? Aliás, nós vamos falar de chuva daqui a pouco, né? E a chuva está assolando aí toda essa região sul da Bahia e o norte de Minas Gerais. Pois é, e eu fico imaginando que o presidente Bolsonaro deve ter nos seus momentos de tomar um café, levantar pela manhã, sentar à mesa do café, conversar com seus assessores, ele deve ser assim, receber muitas sugestões. E sugestões daquilo que ele faz e que depois dá tudo errado, e aí ele começa a sofrer uma série de críticas e etc. Deve ter muita gente para falar com ele, né? Porque de repente o governo mudou a estratégia. Agora já pode vacinar crianças de 5 a 11 anos. Inclusive a secretária lá de vacinação do Ministério já soltou uma nota, né, dizendo que a partir de janeiro as vacinas estarão disponibilizadas para as crianças em todo o Brasil e que as crianças começarão a ser vacinadas a partir de janeiro. Eu fico imaginando que o presidente Bolsonaro deve ter recebido uma série de sugestões e gente falando com ele assim: pelo amor de Deus, presidente, para de falar isso. O senhor está aí, vai enfrentar uma eleição no ano que vem, o senhor quer ter mais opositores contra o senhor e etc. Quer dizer, devem ser muitas as pessoas que falam com ele para amenizar, né, esse negacionismo contra as vacinas. As vacinas são importantíssimas na vida de todo mundo. Veja, por exemplo, nós tivemos aí, em 2014, 2013, praticamente recebemos da Organização Mundial de Saúde o passaporte, né? Vocês não têm mais problema de sarampo, não tem mais problema de paralisia infantil, né? E tudo isso foi debelado aqui no país. E, de repente, essas coisas começam a voltar outra vez. Por quê? Porque tem pessoas que acham que a vacina, que vem da China, que vem não sei de onde e tal, não sei o quê, vai estar vindo com alguma coisa que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não tem nada disso. Nós temos que ser favoráveis à vacina, porque, olha aqui, e eu só fui tomar vacina quando eu era adulto, praticamente, porque naquela época não tinha vacinação. As crianças morriam de qualquer coisa. Felizmente era assim, né? E agora, com a vacinação, né, veja aí no caso da Covid, o Brasil já está com quase 70% dos brasileiros que tomaram a primeira e a segunda dose das vacinas, né, da vacina contra o Covid-19. Então, vocês vejam que hoje não se morre mais gente como se estava morrendo antes, né? E as pessoas hoje estão tendo a Covid como se fosse uma gripe, uma coisa mais branda, mais sem problema, sem morte, né? Hoje o índice de morte no Brasil tá bem baixo daquilo que nós estamos acostumados a ouvir todos os dias. Então, está na hora da vacinação. Vamos vacinar as crianças para que elas possam estar na escola nesse próximo ano, né? Mais à vontade, brincando, sorrindo. É isso que a gente quer. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Você sabe, né? Qualquer coisa, Auricedina. Há mais de 80 anos, Auricedina. Bom demais, né? Vamos sair para a próxima matéria? É isso aí. Nós temos agora uma matéria muito importante. Mais de 11 mil pessoas foram desalojadas e cerca de 4 mil estão desabrigadas no sul da Bahia devido às fortes chuvas. As autoridades atualizaram para 18 as mortes desde o início das tempestades, no começo de novembro. Então, a Gabriele Assis está falando sobre o assunto. Gabriele. As fortes chuvas no sul da Bahia atingem dezenas de municípios do estado e preocupam as autoridades. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil baiana atualizou para pelo menos 18 mortes devido às tempestades desde o início de novembro.
11.260 pessoas foram desalojadas e 4.185 estão desabrigadas. A situação piorou desde a última quinta-feira, quando a chuva voltou a ficar mais forte na região. O governador do estado, Rui Costa, sobrevoou as áreas afetadas do sul do estado. A administração estadual subiu para 72 cidades em situação de emergência. As prefeituras de Itambé e Jussiape pediram para que os moradores busquem áreas seguras após o rompimento de barragens nos municípios. Várias estradas do estado tiveram o fluxo interrompido, inundadas ou atingidas por deslizamentos de terra ou de pedra. Pois é, nós lamentamos, né, o que acontece, principalmente numa região. O sul da Bahia sempre teve muita chuva no sul da Bahia. Se tem partes da Bahia que vivem na seca, né? Tem outras partes da Bahia que há alguns anos atrás, eu fiz uma viagem de carro, né? Saí daqui de Belo Horizonte, passei por Governador Valadares, Teoflotone, cheguei lá em Nanuque, entrei ali na Bahia por Nanuque, né? Na rodovia 101 e passei em Porto Seguro e fui em outras cidades ali do sul da Bahia. E fiquei impressionado com a plantação de café, né? E muitas outras culturas que são culturas de lugares onde nós temos chuva, porque chove muito no sul da Bahia. Agora, só que tem que, né, as chuvas caíram em abundância. E as pessoas vão sempre viver à beira dos rios e riachos, né? E chega nesse momento, né, o rio quer expandir, a chuva chega, né? Aí nós temos os açudes que são obrigados a abrir comportas, porque senão eles rompem, né? E aí o problema será maior. E graças a Deus ainda com algumas mortes, né? Não todas, em alguns lugares, como Itambé, por exemplo, lá na Bahia, né? Ontem o prefeito falava pela Rede Bandeirantes, e ele dizia que graças a Deus não morreu ninguém, né? Mas nós estamos debaixo d'água, né? A parte baixa da cidade está debaixo d'água, né? Então ninguém, quando o cara mora na beira do rio, ele nunca imagina que um dia o rio vai querer tomar todo o espaço dele para descer com as águas, né? Que Deus manda, que a chuva manda, né? Agora, é importante, eu fico vendo, por exemplo, o norte de Minas, né? E lá mesmo, na região do sul da Bahia, eu vi lá a plantação de arroz que perdeu, porque a água acabou com a plantação de arroz. Você vê que é um lugar que se planta arroz, né? Então, eu imagino com as chuvas que caíram, principalmente na região de Montes Claros, região aí de Salinas, que é um lugar muito seco, né? Que agora recebeu também muita chuva nesses últimos dias, né? Então, sinal que nós vamos ter uma plantação de milho e feijão para frente aí, que vai ser fantástica, né? Apesar dos problemas que as chuvas trouxeram, né? Não só para o norte de Minas, como também para o nordeste de Minas, como também para o sul da Bahia, infelizmente, né? Pois eu quero lembrar a você, meu amigo, a você, minha amiga, que está aí curtindo o nosso programa aqui pela TV Horizonte, que as lideranças do funcionalismo público federal vão se reunir nessas próximas horas para decidir uma paralisação, principalmente da Receita Federal, porque o presidente, vamos dizer assim, no frigir dos ovos do ano de 2021, ele mandou colocar no orçamento, né, um dinheiro para pagar aumento às polícias federais, quer dizer, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, né? Então, isso desagradou o restante do funcionalismo público, o pessoal que está nos ministérios, etc. E principalmente o pessoal da Receita Federal. E outra coisa, se a Receita Federal parar, houver uma paralisação, o país para de arrecadar. Então, quer dizer, foi a maior incompetência você anunciar o aumento só para uma categoria, porque ele está precisando dessa categoria, está precisando da polícia, né? Está precisando da polícia, infelizmente, né? Então,
o que está acontecendo vai ser muito difícil. A gente vai viver aí momentos de grande tensão agora, da agora para frente, porque esses funcionários vão se reunir e muitos vão chegar à greve de fato. E se a greve de fato chegar na Receita Federal, o país vai deixar de arrecadar. A nossa arrecadação vai cair, vamos ter problemas aí, outra crise para o presidente resolver. Aliás, uma coisa interessante, né? O presidente Bolsonaro, ele sempre cria uma crise para ele mesmo resolver, né? Parece que ele gosta de crise, ele gosta de ter uma crise para ele poder resolver, né? Então, vai ter que anunciar, né, de uma maneira ou de outra, um aumento para as outras categorias do funcionalismo público, principalmente para o pessoal da Receita Federal. Se a Receita parar, parou o Brasil. O dinheiro não entra mais nos cofres do Brasil, infelizmente, né? Com a bola aí, quem está com a bola agora é o ministro Paulo Guedes, né? Que é o comandante da economia brasileira e, naturalmente, vai ter que dar uma conversada com esse pessoal aí, porque se paralisar vai ser um problema danado. Pois é, saíram hoje 2 entrevistas do prefeito Alexandre Calil, uma no jornal Estado de Minas e outra na Folha de São Paulo. No jornal Estado de Minas, o Calil fala que todo prefeito de Belo Horizonte é um possível candidato ao governo do Estado, porque o prefeito de Belo Horizonte é uma figura pública que é mais vista, mais falada e etc. e tal, e que está administrando a maior cidade de Minas Gerais, né? Então, ele falou que todo prefeito de Belo Horizonte é forçosamente um dos nomes lembrados para a governança de Minas Gerais, mas ele ainda não decidiu se é ou não candidato. E disse que ainda está preocupado com os problemas que afligem a cidade, principalmente com a Covid, né? Os problemas dos mais pobres, etc, etc. No jornal Folha de São Paulo, o prefeito de Belo Horizonte diz que nunca subiria no palanque do presidente Bolsonaro. Porque o presidente Bolsonaro é um negacionista e tal, etc e tal, e que ele não subiria nunca no palanque dele. Aliás, ele também não gosta do presidente porque o presidente não o recebeu. Ele tentou falar com o presidente, levando algumas preocupações de Belo Horizonte, não recebeu. Aliás, eu falo sempre isso aqui, né? O prefeito de Belo Horizonte, ele não pode ter arestas. Ele tem que ter boa convivência com o presidente da República, com o governador do estado, porque a cidade de Belo Horizonte, ela não vive sozinha. Ela está ao lado de Contagem, de Betim, de Ribeirão das Neves, de Sabará, né? De Vespasiano, de Nova Lima, né? Aliás, da região metropolitana de Belo Horizonte, a cidade melhor que tem aqui é Nova Lima, que só recebeu os ricos, não recebeu um pobre, né? Belo Horizonte não exportou nenhum pobre para Nova Lima, em Nova Lima só tem as pessoas mais ricas. Vila de Montagne, Ouro Velho Mansões, etc, etc. Agora, a pobreza foi para Contagem, foi para Betim, foi para Ribeirão das Neves. Então, nós não somos uma ilha. A cidade de Belo Horizonte não é uma ilha, né? Então, nós estamos com os nossos problemas e também com os problemas da região metropolitana. Vejam o que sofre hoje com Sabará, né? Infelizmente, o prefeito que deixou a administração, a última administração, que foi o Diógenes Fantini, que é meu amigo, pessoa que eu gosto muito, né? Está doente agora, ele estimulou a ocupação dos morros de Sabará. Então, hoje você tem uma pobreza nos morros de Sabará, uma coisa assim, que é um negócio muito sério, né? E está aí o prefeito Vander Bosch tentando resolver os problemas, né? Inclusive dando títulos de titularidade de terra, essas coisas todas, porque as pessoas chegaram de qualquer maneira na cidade. A mesma coisa aconteceu em Contagem, né? Quando o Nilton Cardoso fazia aquela propaganda, falava Nilton Cardoso, Nova Contagem, e todo mundo achava, tá dando casa para todo mundo, e todo mundo foi para lá. Lá tinha uma corrente para as pessoas não chegarem de qualquer maneira, para não entrar em Nova Contagem, de tanto pessoas que chegaram de tudo quanto é lugar do Brasil, né? Achando que lá tinha casa para morar. Então foi triste. Então hoje Nova Contagem é um bolsão de pobreza muito grande, né? Por causa disso, né? Então, quer dizer, Belo Horizonte não é uma ilha. Então a cidade de Belo Horizonte precisa de conviver, o prefeito de Belo Horizonte precisa de conviver com o governador do estado e conviver com o presidente da República. Mas tão logo eles tomaram posse, e já surgiu
uma inimizade entre eles. E o Calil está dizendo. E está muito satisfeito de dizer que tem um apoio do Lula, né? Então, está sobrando para o Calil, se for candidato, fazer um acordo com o PT aqui. O PT entrar com vice na chapa dele, né? E ele apoiar o Lula e o Lula apoiá-lo aqui, né? Seria a forma. Agora, eu não sei como é que vai ficar com o Ciro Gomes, né? Que o Ciro Gomes o apoiou durante 2 vezes, né? É igual o caso do nosso Carlos Viana, né? Que sempre recebeu apoio do Calil. E agora foi para o MDB para ser candidato a governador. Contra quem? Contra o Calil. É a política, né? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Você encontra em todas as farmácias e drogarias do Brasil há mais de 80 anos. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. As autoridades sanitárias dos Estados Unidos autorizaram a pílula anti-Covid da Pfizer. O tratamento consiste em 2 pílulas diárias tomadas durante 5 dias. Já pensou? Quem está contando essa história é a Gabriele Assis. Gabriele. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos autorizou o comprimido contra a Covid-19 da Pfizer. A medida é um passo importante na luta contra a pandemia, já que dá acesso a milhões de pessoas a um tratamento para a doença. A administração afirmou que a autorização apresenta o primeiro tratamento contra a Covid-19 em forma de pílula ingerida por via oral. Ela também ressaltou que proporciona uma nova ferramenta para lutar contra a Covid-19 em um momento crítico da pandemia, no qual estão surgindo novas variantes. A FDA autoriza este medicamento a pacientes de risco maiores de 12 anos. O tratamento da Pfizer consiste em 2 pílulas diárias tomadas durante 5 dias. Um teste clínico com 2.200 pessoas demonstrou, segundo a empresa, que é seguro e reduz em 88% a possibilidade de hospitalização e mortes em pessoas de risco. Pois é, isso é muito importante, né? A ciência a cada dia trazendo soluções, né? Outro dia eu estava conversando com um médico infectologista e ele falou comigo sobre o problema da AIDS, né? A AIDS, quando chegou no Brasil, foi um arraso, né? E muita gente morreu de AIDS, né? Hoje não se morre mais de AIDS, porque a AIDS já tem um tratamento que segura o cidadão aí. O cidadão convive com o vírus e etc. Tal. Aí não tem a cura direta da AIDS, mas convive com o vírus tomando os remédios. Agora, ontem eu estava vendo os noticiários, né? E a gente está morrendo gente de gripe, de HN1 aí. Então, gente morrendo de gripe. A gripe sempre foi perigosa. Foi como é o Covid, né? Então, as pessoas têm que tomar vacina, têm que se precaver, usar máscara. É muito importante usar a máscara. A máscara, eu acho que veio para ficar, porque a gente vai continuar usando máscara sempre, porque é muito importante para a saúde da gente, né? Agora, uma coisa interessante, o Banco Central, olha que coisa, que notícia interessante. O Banco Central está lançando um título chamado Título de Aposentadoria. Ou seja, você compra um papel do governo, esse papel vai ter um rendimento e você só vai gastar esse dinheiro quando você se aposentar. Seria uma forma de você fazer uma poupança para se aposentar. Aliás, eu, se estivesse vivendo hoje, se fosse um jovem hoje, eu teria feito isso, né? Uma poupança pensando na aposentadoria. Porque se você poupar um pouquinho todos os dias, isso aqui é para minha aposentadoria. É claro que você vai ter aposentadoria, que você vai ter o dinheiro do fundo de garantia, etc. Mas se você fizer uma poupança, né, e não mexer, para isso aqui é para minha aposentadoria. Agora, não pode ser um título de aposentadoria com esses juros que o governo paga, né? É verdade? Tem que ser alguma coisa que possa interessar mais, principalmente as pessoas que estão trabalhando e que precisam de uma aposentadoria melhor, né? Porque se o sujeito aposentar aos 70 anos de idade, por exemplo, aposenta aos 65, né? E ele tem 250 mil ou 300 mil, né, de dinheiro guardado, desde quando ele começou a guardar para a aposentadoria, o dinheiro continua rendendo, ele pode tirar aí um tipo de um salário, de 2 salários, 3 salários mínimos por mês, daquele dinheiro até
a vida dele expirar, né? A não ser que ele vai viver mais de 100 anos, né? Mas se ele viver mais de 100 anos, ele vai trabalhar mais um pouquinho, não é verdade? Né? Mas eu acho muito interessante esse título de aposentadoria que o Banco Central quer criar, que o governo quer criar para as pessoas, né? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que todo mundo tinha que ter a possibilidade de guardar alguma coisinha para a aposentadoria, porque para você não ficar pensando só naquela aposentadoria que vem, porque é uma coisa interessante. Eu sempre falo que a aposentadoria no Brasil é punição. Você fica velho, tem que tomar remédio, o remédio é caro. Enfrenta as filas nos postos médicos, mesmo com plano de saúde. Você tem plano de saúde aí feio. É difícil você enfrentar uma fila aí num posto, mesmo num hospital, através do seu plano de saúde. Então, tudo para a pessoa que fica velha é difícil. Então, por isso que eu falo que é uma punição. Parece que o dinheiro falou assim, você se aposentou, agora vai receber a punição, né? Aquela punição porque aposentou, né? Então, eu acho que esse título de aposentadoria seria uma das boas coisas que o governo estaria criando para o cidadão brasileiro, para a cidadã brasileira, né? Tem gente, tem meninos já, garotos, né, que estão no mercado de trabalho e que já estão fazendo essa poupança, chama-se poupança aposentadoria. Agora não pode tirar, né? Qualquer aperto tirar, não. Vai ficando lá, isso aqui é minha aposentadoria, não posso mexer. Só assim que nós vamos ter uma aposentadoria melhor na vida da gente. Agora, não é ter dinheiro também para gastar a rodo, não, né? A aposentadoria é aposentadoria. Um dinheiro para você poder ajudar a comprar remédio, ajudar a fazer um passeio de vez em quando, né? Não é para gastar tudo de uma vez só, não. Opa! Agora me aposentei, vou receber esse dinheiro e vou... Não, é para você gastar racionalmente para não ter problemas mais tarde, né? Com a falta de dinheiro na hora que a gente mais precisa na aposentadoria, não é verdade? Então, eu acho que o título de aposentadoria é uma boa coisa que o governo quer fazer. Então, vamos esperar que esse título chegue aí. Muita gente vai comprar esse título e vai verdadeiramente, né, resolver o seu problema da aposentadoria. Porque, às vezes, o que se recebe de aposentadoria nunca dá, infelizmente. Vamos embora? Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço para vocês.